Fala, meus queridos, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito polêmico aí no mundo dos ciclídeos africanos. Já recebi vários comentários, várias perguntas sobre esse assunto, mensagem no direct, WhatsApp, grupo de WhatsApp, que é sobre troncos em aquários de ciclídeos africanos. Posso ter, não posso ter? Se eu for ter, o que eu tenho que fazer? Se eu quero ter um aquário biótopo, quero ter troncos, pode, não pode? Enfim, tem várias perguntas aí que envolvem esse assunto de ter troncos em aquários de ciclídeos africanos. E esse vídeo também vai servir para a galera aí que quer ter troncos em aquários de água alcalina, não necessariamente, né, só de ciclídeos africanos. Então eu vou dar minha opinião, vou falar um pouco sobre alguns fatos que a gente encontra até em literatura, né? Vou passar algumas fontes aqui para vocês, site inclusive, que vocês vão encontrar algumas coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. E esse vídeo vai ser destinado tanto para a galera que quer ter aquário biótopo, quanto para a galera que não quer ter aquário biótopo. Bem, pessoal, vamos lá. Troncos em aquários de ciclídeos africanos. Podemos ter, não podemos, né? O que a gente pode fazer em relação a isso? Primeira coisa que a gente precisa saber. Aquário de ciclídeo africano precisa de ter um pH mais alcalino e um KH também mais alto. No caso, ciclídeos africanos do Malawi, pH de 7,6 a 8,5. Ciclídeos africanos do Tanganica, pH de 8,5 a 9,3. Então a gente precisa manter o nosso pH estável, né, dentro do que cada lago aí, vamos dizer assim, pede. Se você quer ter lago Malawi, é 7,6 a 8,5. Se você quer ter lago Tanganica, 8,5 a 9,3. E o tronco, ele é uma matéria orgânica em decomposição. Ele vai se decompor ali dentro do teu aquário. E ele se decompondo vai liberar matéria orgânica. Liberando matéria orgânica, a tendência é com que o pH do teu aquário caia. Ele vai acidificar o pH do teu aquário. Então aí nós temos o primeiro problema em relação ao tronco em aquários de ciclídeos africanos. Preciso de um pH alcalino, mas só que ele acidifica a água do meu aquário. Bem, pra galera que não faz parte aí do mundo do biótopo, eu já vou entrar no detalhe aí do biótopo, tá bom? Pro pessoal que tá animado, esperando. Mas pro pessoal que não é do biótopo, você pode sim ter tronco no teu aquário de ciclídeos africanos, contando que você regule o pH e o KH. Como é que você vai fazer para regular o pH e o KH? Usando buffers ou então usando bicarbonato de sódio PA, que é o bicarbonato de sódio puro. Você vai jogar lá no Mercado Livre, por exemplo, bicarbonato de sódio PA. É isso. Já vai aparecer várias opções lá para vocês, várias marcas diferentes. Eu particularmente utilizava o da Nox Solution. Por que eu utilizava? Porque hoje eu utilizo o buffer. O buffer que eu utilizo é um buffer da PowerFat, que é o Alkaline Buster, que ele também regula ali o pH e o KH, tem a dosagem ali direitinha. Utilizo mais o Alkaline Buster para facilitar um pouco mais a minha vida. Então, primeira coisa que vocês precisam ter em mente: quer ter tronco em aquário de ciclídeo africano? Tenha buffer. Ah, Matheus, mas não tem outra opção de utilizar rochas marinhas ou concha moída? Cara, eu não recomendo a utilização de rochas marinhas e conchas moídas em aquários de ciclídeos africanos pelo principal fator aí. Tem vários fatores, mas o principal, falando em parâmetro de água, é que ele libera muito carbonato de cálcio na água do teu aquário, tanto as conchas moídas quanto as rochas marinhas. E tendo muito carbonato de cálcio aí, cálcio em excesso no modo geral, a gente vai ter vários problemas aí no desenvolvimento dos nossos peixes. O peixe precisa de cálcio, mas não em excesso assim. Como tudo em excesso da nossa vida faz mal, na vida dos peixes também não é diferente. Então tem que sempre que manter ali num equilíbrio. Então por isso que eu não recomendo rochas marinhas e substrato aragonita e concha moída para os ciclídeos africanos por conta do cálcio, do carbonato de cálcio, que sempre fica em excesso aí na água do nosso aquário. Ele vai lá aumentar de fato o pH e o KH do teu aquário. Nesse caso aí, com tronco, rochas marinhas e substrato aragonita, faria basicamente um equilíbrio aí, Enquanto de um lado está acidificando, do outro vai estar aumentando. Então a gente teria que colocar uma quantidade maior ali de rochas marinhas e aragonita para poder fazer com que o pH fique estável ali, alcalino, 7,6, 7,8, que normalmente é o que eu recomendo pro pessoal do Malawi, De acordo também com a quantidade de troncos que a gente vai ter, que a gente pretende ter ali dentro do nosso aquário. Mas o problema todo é esse, a questão do cálcio aí na água, O peixe ele não vai se desenvolver bem, ele vai se desenvolver com várias deficiências aí, ele vai ter uma má formação ali com o tempo, enfim, ele não vai crescer bem. Ele vai ter, inclusive, uma estimativa de vida muito reduzida por isso. Um peixe aí que vive 8, 10 anos, vai viver na tua mão aí 4, 3 anos, assim, nessa média. Ou se ele passar desses 4, 3 anos, ele vai passar com muito sofrimento, com várias deformações ali ao longo do tempo. Você vê que o peixe começa a nadar todo errado, Tem várias situações disso aí. Eu vou numa loja, tem uma loja aqui no Rio de Janeiro, eu não sei se esse aquário ainda existe, mas eu quero ir lá para filmar, inclusive, esse aquário, que eu acompanho desse aquário desde praticamente o início dele, de muitos anos, Esse aquário é mais antigo do que eu no aquarismo, pra vocês terem noção. E nesse aquário tem Zanzibar, tem
substrato aragonita com ciclídeos africanos. E vocês vão poder ver um pouquinho do estado dos peixes ao longo prazo dentro desse aquário. Mas enfim, quer ter troncos, pula pro buffer ou então bicarbonato de sódio PA. Antigamente eu pagava R$20 numa embalagem de 1 kg e dura muito, muito tempo. Se vocês forem falar aí de valor, cara, a rocha marinha, substrato aragonita são caros, não são baratos. Né? E o bicarbonato de sódio PA tá nessa faixa aí dos R$20, né? Pode ser que hoje esteja um pouco mais, mas é nessa faixa aí, não é tão caro não. Né? Então, cara, vale muito mais a pena você ter o bicarbonato de sódio PA ou então investir num buffer, né, que é tipo, eu uso o Alkaline Buster, que é um buffer nacional, então tem um custo mais acessível comparado aos importados, né, do que você investir em rochas marinhas e substrato aragonita, que vai sair muito mais caro. Pode ter certeza disso. Tem uma outra opção em relação aos troncos, que é resinar os troncos. Você faz uma camada de resina ali, né, nos troncos, né, para que ele não sofra tanto com essa decomposição aí e não interfira, né, no pH e o KH da água do teu aquário aí. Então, de fato, se a gente resinar o tronco dos nossos aquários, né, essa resina vai ajudar, né, a manter melhor ali os parâmetros de água, né, dos nossos aquários ciclídeos africanos ou aquários de pH mais alcalino. Só que você arrumar tronco resinado ou fazer um processo de resinar ali o tronco do teu aquário, não é tão fácil assim, né? Não é qualquer resina que pode ser utilizada, existem alguns tipos de resinas aí pelo mercado, tem que ser uma resina que não seja tóxica para os peixes, que eu nem me arrisco em recomendar alguma coisa aqui para vocês em relação à resina, mas de fato, troncos resinados, se você encontrar um tronco já resinado aí no mercado, que às vezes é difícil de encontrar, mas a gente encontra, sim, aí beleza, você não vai ter problema praticamente nenhum em relação a pH e KH do teu aquário. Bem, uma parte já foi, né? Pode ter, contanto que você controle ali os parâmetros de água do teu aquário, porque o tronco tende a acidificar a água do aquário, beleza? Agora, pessoal do biótopo, Matheus, posso ter troncos em aquário biótopo de ciclídeos africanos? Não é comum, não é nada comum, inclusive. Mas, de fato, existem algumas regiões do Lago Malawi, eu não posso falar do Tanganica, eu não entendo muito ainda do Tanganica, né? Estou estudando, por mais que eu tenha vários 5 aquários aqui, pelo menos, 5 aquários de Tanganica, eu ainda estou estudando o Lago Tanganica, então eu entendo mais de Malawi do que Tanganica. No Lago Malawi tem uma região que a gente chama de Missouli Point. E lá tem um peixe que é muito famoso, alguns chamam de gemuri, que é o nome errado dele, mas o nome mesmo é Pseudotrophus elegans Missouli, que ele é de Missouli Point, nessa região aí do Lago Malawi. E se vocês encontrarem, eu vou deixar até a leitura aqui na descrição, no primeiro comentário fixado do malawi.si, e na descrição, né, do Pseudotrophus elegans Missouli, vem dizendo que ele come algas principalmente de troncos. Então, sim, existem troncos lá em contato com a água do Lago Malawi, submersos, né, em áreas que são assim de margem, né, e acaba acontecendo de uma árvore cair, de um tronco, de um galho cair, e ele cair para dentro da água, obviamente. Né, e conforme ele cai dentro da água, ele vai entrando em decomposição, formam algas ali, biofilme, né, em volta desse tronco, né, e os peixes vão comer esse biofilme que vai ser formado ali em volta desse tronco. E um dos peixes que come esse biofilme, né, com muita alga, inclusive, é o Pseudotrophus elegans Missouli. Então, existe sim algumas regiões do Lago Malawi que tem troncos, mas não são muitas. Então, para o pessoal do biótopo, se você for montar um biótopo para ciclídeos africanos do Malawi com troncos, cara, tu tem que ser um cara muito bom, estudar muito bem para fazer ali direitinho ali, de acordo com o biótopo, tá? Agora eu tô falando pro pessoal do biótopo, tá, galera? Pro pessoal que não é do biótopo vai achar até que é frescura, mas de fato, para aquário biótopo, tem ali tem que ser bem mais criterioso, que é inclusive até o estilo de aquário que eu prefiro. O aquário biótopo, tanto que a gente tem esse bichinho aqui que eu gosto, que eu amo. Mas de fato a gente encontra algumas regiões do Lago Malawi que tem troncos, só que não é comum. Né? O comum mesmo é areia e rocha, e algumas plantas ali em alguns lugares, alguns musgos, bastante algas nas rochas. Enfim, esse que é o tradicional. Eu, particularmente, não teria um aquário de ciclídeos africanos com troncos, né, por conta de toda essa dificuldade aí dos troncos, né, de você manter, né, o pH, e eu tenho muitos aquários, então eu tenho que facilitar a minha vida, né, e não dificultar. Né, eu botando tronco, eu vou dificultar a minha vida ali com o meu aquário de ciclídeos africanos. Mesmo utilizando buffer, né, eu vou ter que fazer muito mais teste do que eu já faço hoje. Hoje eu não faço tanto teste assim não, vou ser bem honesto. Né, mas colocando um tronco, eu vou ter que fazer teste com uma frequência muito maior. Né? E eu não tenho tanta paciência assim para fazer testes com tanta frequência não. Então pro pessoal do biótopo dá para ter, eu não teria, e eu acho melhor, principalmente pra galera que tá iniciando, independente se você tá iniciando aquarismo de um modo geral ou tá iniciando exclusivamente no mundo de ciclídeos africanos, nunca teve aquário de água alcalina, não tem tanta experiência assim, cara, faz o básico,
se eu fosse iniciante hoje, se eu fosse dar um conselho para os iniciantes aí no mundo dos ciclídeos africanos, o conselho seria esse: não tenha tronco em aquário de ciclídeos africanos. Não estou falando que você não pode ter, tanto que eu falei que você pode ter, tomando bastante cuidado, né? Mas, opinião minha, tá? Uma dica minha também, né, para que vocês não sofram, né, aí no processo. Não tenha troncos em aquário de ciclídeos africanos. Essa é a minha opinião. Mas se você quiser ter, beleza, só tome cuidado, certo? O pessoal do biótopo também não arriscaria ter troncos aí, né, para não destoar muito, e às vezes a gente acaba não atingindo ali as expectativas. Bem, é isso, vídeo pago aí, vídeo feito por conta de um comentário especificamente aí que eu recebi recentemente, né, fazendo essa pergunta de tronco e aquário de ciclídeos africanos, mas de fato eu já recebi essa pergunta várias e várias vezes. E se você tem alguma dúvida mais específica aí, principalmente sobre ciclídeos africanos, deixa aí nos comentários que eu vou estar anotando e mais pra frente vou estar providenciando um vídeo para falar do assunto que você pediu. Assim como eu fiz nesse vídeo aqui, né, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Em breve a gente volta com mais vídeos aí, principalmente pra galera de ciclídeos africanos, Jumbo. Estou devendo um vídeo pra galera do Jumbo, mas eu vou trazer com certeza. Valeu, meus queridos. Tamo junto, é nóis. Fiquem todos com Deus e fui.